Olá, bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E antes de falarmos sobre o nosso próximo assunto, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, que está aqui o endereço no YouTube, e acionar o sininho, que vocês vão receber todas as notificações das próximas estreias. Insegurança no hipismo. Muitos problemas na hora de começar um esporte, muitos problemas durante o esporte. E para falar sobre essa insegurança, convidamos uma pessoa muito renomada na área. Ela é formada há mais de 40 anos como veterinária, doutora veterinária, já trabalhou em 5 Olimpíadas, 6 mundiais, cuidando dos cavalos, do esporte do hipismo, né? E, além disso, ela é a veterinária dos meus cavalos. Com vocês, doutora Santina. Muito bom, prazer estar aqui com você. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada por estar aqui, é um super prazer poder participar disso com você e só posso te dar os parabéns, porque você vem mostrado em todas as áreas as coisas importantes que geram insegurança no mundo. Nossa, muito obrigada! E o nosso assunto dos cavalos é uma questão muito crucial, porque as pessoas muitas vezes não entendem, algumas pessoas já têm um pré-conceito com o hipismo, essa questão de exploração dos animais. Mas conta um pouquinho da tua vida, com essa tua vasta experiência aí. Então, é bastante interessante porque, primeiro, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, isso é uma coisa que só pode dar resultado positivo até para a nossa segurança pessoal. E eu trabalho direto, principalmente com cavalo de esporte, mas trabalho também em algumas fazendas, alguns condomínios que têm um número grande de animais e tem então todo tipo de exigência. E dentro dessa exigência a gente consegue ver o que gera insegurança porque acaba gerando algum tipo de problema. Então hoje o nosso programa está cheio de informações que eu estou achando que vai ter que ser 2 programas de tantas informações. Além disso, a Santina também cuida dos cavalos da Luciana Diniz, né? Cuido. Que é representante de Portugal ainda. Não, agora do Brasil, em diversas Olimpíadas, em mundiais, né? Ela tem um trabalho muito bacana também, porque ela cuida muito bem dos seus animais, né? Ela cuida muito bem e ela foi uma precursora dessa ideia de você trabalhar a cabeça das pessoas, porque sem estar equilibrado o suficiente, você não consegue nada, você não consegue fazer um percurso, então ela trabalha há muitos anos nessa ideia de focar, de como criar uma conexão real com o cavalo dentro do esporte. Que bacana. Vamos falar sobre as inseguranças, então? Vamos falar sobre Vamos jogar os nossos slides aqui. O que a pessoa, tem alguns aspectos quando a gente fala sobre insegurança no hipismo. Então, assim, a doutora Santina vai falar para a doutora Segurança tudo sobre segurança no hipismo. E a gente estava discutindo o começo, que seriam alguns pilares, né? A parte do material, a parte do, que eu anotei aqui, material, do ambiente, né? A gente vai começar falando sobre o ambiente, é isso? Sim, eu acho que falar sobre o ambiente é importante, porque a pessoa é um conjunto, né? O couple. Então, dentro do couple, os dois têm que estar bem. Para estar bem, então a estrutura onde o cavalo fica tem que ser uma estrutura muito confortável. E essa parte que gera insegurança, porque as pessoas não sabem o que está acontecendo, por exemplo, durante a noite com o cavalo, ou durante a noite no cavalo no pasto. Então, esses sistemas, por exemplo, de vídeos, ajudam muito a esse câmeras tipo de vídeos. As câmeras de vídeos. Elas ajudam muito a você entender o que aconteceu com ele durante a noite. Então, isso é um fato, né? A outra coisa, assim, o ambiente ser confortável, ele não ter acesso à eletricidade, o cavalo é um animal bastante sensível relacionado. Então, às vezes acontece, por exemplo, dele ir para um concurso e ter fios aparentes. Aí o cavalo toma um choque. Aí no dia seguinte ele está completamente esquisito, completamente bêbado ou até morto. Por quê? Porque ele pegou um fio. Então, essa parte de controle do ambiente onde o cavalo vai estar em casa, vamos chamar assim, ou mesmo relacionado quando ele sai para um concurso, é bastante importante. E eu acho que é interessante a gente, quando tu falou de couple, né, que no hipismo é o único esporte no mundo que não são homens ou mulheres, né, a gente tem o conjunto, né, que é feito do ser humano
com o animal, né? Sim, isso Então, mesmo. homens e mulheres competem No mesmo nível. no mesmo nível. Por quê? Porque o que importa é o couple, é o conjunto, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, essa parte do ambiente, por exemplo, animais peçonhentos que podem estar na cocheira e o Tem animal uma foto aqui bem bacana, vamos passar, Lucas, que é uma foto do... Essa foto, né? Assim, Tá você fala, exagerado, né, doutora Santina? muito Essa exagerado. Acho que isso daí é na Índia, mas tudo bem. Só para a gente Vai entender. entender. Mas acontece, as pessoas falam assim, meu cavalo está dentro da hípica, como é que uma cobra vai chegar no meio de uma hípica? Chega, porque chega no capim, chega no feno, chega sei lá da onde, porque isso acaba, infelizmente, Aranhas também, né? aranhas, super comum, por exemplo, nessa época que chove, faz calor, aí as aranhas aparecem, então o animal parece inchado no dia seguinte e ele vai competir. Se a pessoa não tem uma capacidade de observação, se as pessoas que cuidam não observam de uma forma suficiente, o animal não vai funcionar, isso pode gerar um acidente, e sem saber por quê, né? Ele então, pode vir a morrer com uma picada de cobra, com uma picada de aranha, né? E isso gera assim, são todas as coisas que podem gerar insegurança no resultado final no esporte, por exemplo, né? E é bom quando tu fala do tamanho, né, do espaço que ele tem para Sim. descansar, né, que tem que ser um espaço adequado, Sim, né? isso, porque as pessoas não têm noção, né? As pessoas só veem o final do esporte, né? Mas assim, deveria conhecer os bastidores, e nesses bastidores nós temos todos os níveis, desde um nível super simples, mais adequado, a níveis sofisticados inadequados. Isso é uma coisa impressionante. Você vai, às vezes, em lugares super bonitos que os arquitetos, por exemplo, não gostam de cavalo, ou nunca tiveram cavalo, e fazem uma cocheira linda, toda fechada. Então você tem um cheiro de amônia super forte por causa da urina. Então, tudo isso gera um desconforto no animal que vai ficar 24 horas ali, quer dizer, no mínimo 22 horas ali dentro, né? Não, e as pessoas têm esse preconceito, porque elas acham que os animais são maltratados, Sim. que muitas vezes não recebem atenção, né? E é bem como tu falou, ir conhecer, visitar, e essa questão aí de ser um espaço bem arejado, né? Para ele conseguir olhar para fora, se sentir bem, isso é muito importante. Muito importante. Bom, ambiente. Daí a gente vai falar sobre material, é isso? Isso. Material é importante, porque não adianta tu querer ter um cavalo caro, num ambiente bom, com material vagabundo. Vagabundo, Então, o que é o material vagabundo? Então, o material vagabundo é aquele que quebra. Daí você fala assim, não, mas eu tenho uma cela maravilhosa Hermès. Tudo bem, quanto tempo você tem essa cela? Qual é a manutenção? Daí a pessoa está competindo e a cela vira. Pronto, acabou a segurança. Mas você fala assim, mas isso acontece? Sim, isso acontece. Eu tenho uma cela maravilhosa, fala um outro nome qualquer, velha. Ou então eu tenho um estribo super bom, que não cabe no pé da pessoa. E isso acontece mesmo. Isso acontece mesmo. Ou então você tem, por exemplo, como é o exemplo que tem na foto, é um estribo, né? Que tem imã. Então, assim, a pessoa que tem tendência a perder o estribo, e com isso ela perde o equilíbrio, existe esse estribo de imã. Só que tem que saber usar. Quer dizer, aí tem... Senão também gruda e não desgruda mais. Pois é, a Luciana mesmo teve uma vez, ela perdeu uma Olimpíada porque ela perdeu o estribo. Na última linha do percurso, ela perdeu o estribo e com isso ela fez a falta e perdeu. Daí ela começou a usar esse estribo com imã. E essa é uma história engraçada, porque daí nós estávamos na Antuérpia e ela usando esse estribo, só que era um cavalo maluco. De repente o cavalo disparou no meio de todos os outros cavalos. E ela gritava, socorro, socorro, eu não consigo soltar o estribo. Não tenho ideia. Foi uma coisa horrorosa. Quase que ela foi parar numa parede e aí um cavaleiro conseguiu salvar. Mas assim, saber ter um material adequado e ser orientado para usar um material adequado, né? Como, por exemplo, a outra coisa, falando, por exemplo, dos coletes. Né? Hoje a gente tem vários coletes infláveis, que a gente vai passar o videozinho também, né? Isso, tem os coletes infláveis. O colete é super bacana, só que a pessoa também tem que saber usar. Por exemplo, volta e meia, o cavaleiro pula, o colete fica preso na sela. Para quando a pessoa... Que é um colete que a gente vai mostrar o vídeo para vocês. Minutinho, doutora, vamos passar o vídeo agora e a gente já volta a falar sobre isso. Então esse vídeo que a gente mostrou foi sobre esse colete que ele é preso na sela. E o que acontece muitas vezes? Então, quando o cavaleiro cai,
ele infla e com isso tem os pontos todos que ele fica protegido, inclusive o pescoço, que é uma área nobre, né? Que ele abre. O que acontece às vezes é de o cavaleiro termina a pista super excitado, super feliz ou triste, mas ele pula e esquece de desconectar. Aí o colete infla, ele toma um baita susto e algumas pessoas assim ficam assim, não estou respirando, porque acho aquela sensação de apertar, né? Mas na verdade ele é bastante útil, ele preveniu uma série absurda de acidentes. E tem uma quantidade enorme de modelos, como você falou, de modelos diferentes, de qualidades diferentes no mundo todo. E ele é como aquela chavezinha do jet ski, né? Que tu conecta, quando tu cai, ele infla. O jet ski, tu cai, ele para de funcionar. É isso mesmo. Bom, então o colete é importante, o estribo. O material não pode ser, tem que estar sempre passando aquele limpa-couro, passando óleo. E assim, cuidar do material, né? Porque assim, já quantas vezes você mesmo não assistiu já de romper uma barrigueira ou da rede arrebentar, porque tá tão velhinha, e dá assim uma preocupação, porque às vezes até, por exemplo, cavalos de escolinha, de crianças, de pessoas ecoterapia que estão iniciando, só que o material é velho. Então, obviamente não de propósito, mas por falta de observação, isso arrebenta a rédea, por exemplo. Pronto, acabou. Isso significa um tombo, né? E aí que causa esses problemas que a gente encontra aí, né? Tombos, ossos quebrados, sim, e diversas. E até pode machucar o animal também, sem né? dúvida, sem dúvida. Bom, além disso, vamos passar o próximo colete. Pode passar o próximo, Lucas. Cavalo preparado, mas cansado. O que seria essa questão? Seria parte da saúde. Da saúde do animal, né? Daí, porque as pessoas não observam, na verdade, se o cavalo está realmente preparado para competir ou preparado para a função que ele está sendo destinado. Então, essa avaliação de saúde, que é uma avaliação da minha área, mas também do cavaleiro, porque o veterinário não está 24 horas junto com o cavalo. Então, assim, se, por exemplo, ele está cabisbaixo, eu tenho uma outra foto que pode mostrar ele com a sela, mas cabisbaixo, super cansado, sem condições de competir. Quer dizer, como é que você pode, por exemplo, pegar um atleta e pôr para ele competir, estando completamente fora de condições, com uma gripe ou qualquer coisa no sentido, né? Então, a saúde do animal tem que ser bastante observada. Tudo isso para gerar um melhor resultado dentro do quadro, né? Então, vamos ver. Então aqui o animal, ele tem que estar descansado, bem alimentado, nutrido com todas as vacinas, com todos os minerais, é isso. Vamos passar o próximo slide. Esse a gente já falou. Cobra, animais, então, cobra no feno. Por exemplo, a cobra dentro do feno, né? É a mesma ilustração, né? Então, assim, o feno tem que ser de boa qualidade. Por exemplo, um horário de alimentar o cavalo tem que ser super bom. Que horário, mais ou menos, que a gente alimenta o cavalo? Pelo menos 2 horas de intervalo da alimentação para ele competir. Pelo menos esse é um tempo. Mas, assim, tem que oferecer água. Então, são todos os detalhes para a saúde dele. Então, assim, o bem-estar, as pessoas só acham que bem-estar está relacionado com uma coisa na boca errada ou coisa desse tipo. Não, o bem-estar é todo o suporte para o animal estar em condições para fazer o objetivo que o cavaleiro quer. E quantas vezes o animal, porque o cavalo é um bicho que come o tempo todo, né? Sim. Quantas no estábulo, assim, numa hípica, quantas vezes ele tem que comer por dia? Pelo menos 3 vezes ao dia, e de preferência deixando uma qualidade de fibra para ele digerir durante a noite. Tá sempre comendo, então? Sempre comendo um pouco. Os meus comem o dia inteiro. Os teus comem. Porque eu acho que gordinho. Tudo gordinho, né? Coisa boa. Vamos passar o próximo slide. Isso é uma coisa interessante, como tu tinha falado, né? Da gente estar vendo o animal à noite. Essas câmeras são muito interessantes, porque elas conseguem verificar se o animal está dentro da cocheira também fazendo buracos, se está com cólica, né? A gente consegue... Esse monitoramento da cocheira é uma coisa muito importante por vários aspectos. Então, assim, o primeiro aspecto nós já falamos. Hoje existem programas ultra sofisticados de câmeras, por exemplo, que pegam a temperatura do cavalo, que sabem identificar os sinais importantes de alteração de respiração, de frequência, e aí isso se conecta com alguém que vai
estar recebendo essa informação de qualquer alteração e com isso acudir. Tem também as câmeras que estão relacionadas, por exemplo, com uma égua próxima do parto. É super interessante. Então, esse é um aspecto bacana das câmeras. Outro aspecto bacana que eu acho das câmeras é a filmagem dos percursos, a filmagem de tudo que está acontecendo num aquecimento, numa distensão ou durante a prova, para você identificar se as coisas estão acontecendo como elas devem ser. Um outro aspecto de monitoramento de cocheira é você ver se as pessoas que cuidam estão cuidando direitinho, estão fazendo as coisas que devem fazer com cuidado, se não estão judiando, se não estão fazendo nenhuma maldade. Isso infelizmente acontece com crianças, não vão acontecer com animais, né? Não vão com idosos, não vão acontecer com pessoas de idade. Então eu acho que esse aspecto desses programas todos, até de IA hoje em dia, são absolutamente importantes. E assim, e falando num aspecto mais complicado, vamos chamar assim, quando as pessoas falam assim de maldades que aconteceram com os animais, das pessoas fazerem coisas para os animais terem uma performance maior, mas de uma forma perigosa, isso também é captado pelas câmeras. Então, e com isso você consegue dizer, quando a pessoa argumentar com você, não, eu estava fazendo nada, foi sem querer, aí numa câmera você consegue saber exatamente o que aconteceu ali, qual foi a história real daquilo ali, né? E aí sim. E houve, né, algumas semanas atrás, várias denúncias, né? Mas tem muita gente que cuida muito bem, né? Tem muita gente que cuida. A grande maioria cuida muito bem, essa é a verdade. Infelizmente, o negativo é o que aparece, né? Mas realmente muita gente. Mas por isso que eu digo, todo esse sistema de ajuda, vamos dizer assim, faz com que a coisa seja feita de uma forma mais segura e mais saudável. Tu acha que esse tipo de filmagens, câmeras, inibem as pessoas, ou as pessoas mesmo sabendo que estão inibem, inibem, com certeza. Com certeza inibem. Isso no mundo todo, né? É um esporte muito lindo. A parte do cavalo é super interessante, as interações entre os cavalos. Tem estudos assim maravilhosos que falam, por exemplo, da interação da frequência cardíaca da pessoa com uma certa distância da frequência cardíaca do cavalo. Então, assim, é um fato muito importante e muito real. Essa interação com os animais, esse é um negócio muito forte. E isso ajuda muita gente. Isso é terapia para muita gente. Agora, se você quiser falar um pouco sobre a insegurança do cavaleiro, você quer? Podemos falar, mas está tão bom falar sobre os... Vamos falar também. Disparei? Tá ótimo, mas sabe que tu tá falando essa questão, né, da interação do coração, porque o campo eletromagnético do cavalo é em torno de 1,5 metro, né? Isso. Então ele une com o cavaleiro e ali ele consegue sentir quando o cavaleiro tá com medo, ele sente, né? Mesmo. Eu acho que é importante a gente explicar para o pessoal de casa, porque muitas pessoas têm esse preconceito com o esporte, que tem maus tratos aos animais, exploração, mas ninguém vê os benefícios que isso faz para a sociedade, né? No momento que a gente ajuda crianças numa ecoterapia, no momento que pais deixam de se matar porque tem um esporte porque quem faz entende, né? Sim, quem faz entende todas as benesses, o benefício, e a gente que vive nesse mundo, que ama tanto os cavalos, a gente também resgata muitos cavalos, né, doutora Santina? Sim. Ela sempre me ajuda com os nossos resgates, que infelizmente tem pessoas que não fazem o esporte, que não praticam hipismo, mas que maltratam os animais nas suas próprias casas, deixam eles passar fome, jogam na rua, né? Outras pessoas atropelam cavalos e deixam os cavalos lá a morrer à própria sorte, que a gente Você resgatou muitas vezes. Nós resgatamos, né? Que a gente tem esse lado que eu acho que é importante a gente falar, que quem ama os animais, quem ama os cavalos, não quer só explorá-los, né? A gente tenta melhorar a vida deles de uma maneira geral, né? Que é o que tu faz também. Isso mesmo. Juntas somos longe, né? É verdade, é verdade. Mas vamos falar sobre a insegurança do cavaleiro, então. Então falando... O cavaleiro caiu. Sim. Daí ele fica com medo. Fica com medo. Então, mesmo não caindo, os cavaleiros começam a criar alguns problemas mentais. Então, por exemplo, tem cavaleiro que tem medo de pular rio. Então, com essa história, com esses estudos, na verdade, que acontecem relacionados com
cavalo, cavaleiro, essas interações. Tem trabalhos super bonitos que estudam, fazem eletroencefalo do cavalo com o do cavaleiro, os juntos, como eles funcionam. Então, o que acaba acontecendo? O cavaleiro, porque ele é jovem, ou porque ele é mal orientado, ou porque ele está usando material errado, aí em algum momento ele tem um acidente, ou ele tem medo de ter esse acidente. Então, para isso, existe todo um trabalho de várias linhas diferentes, onde eles fazem mentalizações, onde existem exercícios que são feitos. Tem trabalhos super interessantes, tem esses mental trainers ótimos que mexem com hipismo, e alguns mexem com esporte em geral, mas alguns mexem com hipismo, que ajudam o cavaleiro a se focar. Vou te dar um exemplo. Tem um cavaleiro, por exemplo, que é super competitivo, mas é super ansioso. Esse é um fato real. E aí o mental trainer falou para ele fazer polichinelo antes de entrar na pista. Mental trainer é um cara que ajuda ele a trabalhar toda a parte mental. Toda a parte mental. Vamos falar, um psicólogo do esporte, né? E como tem, por exemplo, uma outra que ela mexe bastante com jogador de futebol, uma pessoa maravilhosa também, se chama Suzy Fleury. Então, essas pessoas ajudam as pessoas, elas ajudam para que aconteça um reequilíbrio dentro do esporte, tirando a insegurança, para cada um de uma maneira diferente. Então, a pessoa vai super cansada, não vai ter um resultado bom. E não vai adiantar falar que é culpa do cavalo, que eu vou brigar. Bebe de noite, vai querer fazer esporte? Vai fazer esporte? Não tem condições. Ou mesmo não bebeu, não dormiu direito, mas tem medo. Tem muitas pessoas que têm medo. Então, esses psicólogos do esporte, eles ajudam as pessoas a se focarem, a identificarem os problemas e usarem recursos para que isso funcione de uma maneira mais fluente. Que vai diminuindo para que haja o flow. Então, um faz polichinelo, o outro faz o quê? O outro mentaliza, né? faz um trabalho de mentalização, outros fazem exercícios de matemática. Assim, até por ter acompanhado a Luciana há tantos anos, ela usou vários mental trainers diferentes, então tive a oportunidade de conhecer muitos sistemas diferentes. Conta uns para nós aqui. Não, é isso mesmo. Por exemplo, tem um que ele faz ele tem um aparelho que é de biopendância, que identifica o momento que você está agora. Você põe 1 minuto, teus pés sem sapato, os pés e as mãos, e aí ele te dá todo o teu perfil naquele momento, se você, teu nível de estresse, teu nível de saúde, e em função daquilo, ele te orienta. Esse rapaz trabalha bastante com um jogador de tênis, então é super interessante. Daí tem um outro que mexia com os árabes na época que nós conhecemos, que ele fazia uns exercícios, e depois que fazia uns exercícios assim, tipo exercício matemático até na época era, e depois disso ele mandava você assistir um cavaleiro que ele selecionava para você assistir a prova, e não mais. E daí para você mexeu a cabeça, e daí tu mexe a cabeça e tu olha uma coisa correta, boa, e fica com aquilo na mente. Então assim, são técnicas para te tirar da insegurança. Agora tem gente que tem dor de barriga. Eu já vi vários cavaleiros que tem dor de barriga e sai correndo na hora da prova. Bom, ele tem que controlar a alimentação dele antes, né? Porque é uma questão muito porque a prova, né? O momento, o ambiente, sem dúvida. Mexe com todo o nosso organismo, Mexe com todo o organismo. Assim, eu já vi alguns, criança principalmente, né? Ter dor de barriga, assim, tipo, preciso descer, né? Coisa super engraçada. Não, e para criança é muito interessante o hipismo, né? Porque ela perdeu, porque a gente mais perde do que ganha. Sim. Então perdeu, sai chorando, ela tem que aprender a lidar com as suas frustrações, né? Com as frustrações, exatamente. E entender que ela sozinha não vai fazer nada, ele sozinho não vai fazer nada, e tem que entender essa parceria. É tão importante. Que é bonita, né? É muito bonita. Quantas pessoas não entenderem a parceria? E até adulto faz uma besteira enorme na pista e sai xingando o cavalo. Eu viro as costas. Porque a insegurança é dele. Não do cavalo, ele não trabalhou, foi ele que não trabalhou a própria segurança. Quer dizer, se o cavalo estiver saudável, se o ambiente estiver próprio, se o equipamento estiver bom e tudo der errado, a culpa é da insegurança do cavaleiro. E existem técnicas para ele melhorar isso. Que ele pode procurar esses mental trainers, fazer meditação. E ver o que mais se encaixa nele, né?
Sabe que eu acho assim que essa interação do homem com o animal é aquele filme do Avatar, lembra? Quando ele Lembro. pegava o cabelo, enrolava no cabelo, no rabo do cavalo e ali eles Sim, eram um só, né? era um Aquilo eu só. acho uma Super coisa lindo, é lindo, né? verdade, é isso Que mesmo. lembra que no começo ele caía do cavalo, lembra que o Sim, cavalo sim, sacaneava é, ele e depois ele foi conquistando sim, quando tem a e foi fazer conexão, esse né? conjunto. Hoje isso está muito assim, tanto é que todas essas clínicas, né, esses workshops que acontecem, todos hoje em dia têm um mental trainer, tem alguém que faça essa parte de trabalho, porque senão não É funciona. crucial. Não basta dizer a técnica, faz 6, ou pula 6, ou mesmo no adestramento, que ainda é uma exposição super grande, né? Fica o cavaleiro lá sozinho fazendo toda aquela coreografia. E se a pessoa não tiver com a cabeça boa, não Eu acho que é funciona. interessante a gente falar para o pessoal de casa quais são todos os esportes, né? Quando a gente fala do hipismo, a gente tem o O adestramento, adestramento, o o salto, salto, Paralimpíada, Paralimpíadas, para equestre, né? Desculpa. Aí você rédeas, rédea, tambor, apartação, é, volteio, volteio. o que mais que a gente tem? Charrete, né? Ah, é isso, atrelagem. Atrelagem, charrete não Atrelagem, é. atrelagem. Mas no hipismo clássico a gente tem adestramento e salto, E o para pare, equestre, para né? equestre, Para né? equestre. São Isso, essas no hipismo no clássico, né? hipismo clássico, é. Que o adestramento é aqueles É, movimentos é um lindos, aquele balé, balé, é né? um balé, O né? homem e o É, cavalo que ganha quem faz o balé mais mais bonito, bonito, mais mais equilibrado, com equilibrado. maior conjunto. Você vê no adestramento, qualquer reação que o cavalo tenha contra o movimento, ele perde ponto. Porque diz assim, não está havendo um conjunto real aí. E no salto, ele tem os obstáculos para saltar, e daí quem comete menos faltas, né? Isso, quem derruba menos varas. Porque daí tem a interação também do cavalo, o momento de saltar que precisa. Isso mesmo. E tu é veterinária da Luciana, que também faz o salto, né? Faz o salto. E tem também o cavalo completo, que é o CCE, CCE, né? Que a gente que é uma esqueceu. mistura de salto, adestramento e cross. Que eles saltam no meio do super difícil, mato, né? super difícil. E aqui no Brasil, como é a questão dos campeonatos? Tem muitos campeonatos Tem bastante campeonato, principalmente de salto. de Então, salto. desde lugares pequenos que fazem pequeno, por exemplo, esse final de semana mesmo tem num condomínio que eu atendo, vai ter uma prova. É pequeno, são 100. Mas, por exemplo, quando você fala em quarto de milha, eles falam num final de semana em 2.000, 3.000 cavalos fácil. O quarto de milha faz o quê? O quarto de milha faz volteio, desculpa, faz tambor, faz aquela com Country, vaca, o laço. Que é mais difundido no interior, né? É mais difundido no interior, sim. Mas é muito legal também. Tem assim é uma tribo, né? São tribos, né? E normalmente as pessoas não se conectam muito, né? Elas têm um pouco de... Não se conectam, não. É diferente. Tipo, azeite... O hipismo clássico é mais elegante. Eu gosto mais do chique, clássico. Mais chique, chique. Mas todos, né, tem uma... E tem também esse pessoal que faz romaria. Sim, sem dúvida. Tem o enduro também. O enduro nós estamos lembrando aos poucos. O enduro seria... são longas distâncias a cavalo, né? Mas aí também tudo com controle. É isso que é importante as pessoas saberem, que todo esse esporte que está acontecendo, existe um controle. Existem veterinários tomando conta, existe hidratação dos animais, é interrompido o percurso se as coisas não funcionam. Antes dos campeonatos, os animais são avaliados. Então, existe todo um controle sobre isso. Não é... Como tem para as pessoas, tem a maratona, que são os 42 quilômetros, e tem a ultramaratona, que são 170 quilômetros. Tem gente que corre 170 pessoas. Que loucura, né? Isso é uma loucura também, é como hidratação, quantos minutos para ir no banheiro. Então, as pessoas vão criando novos esportes, né? Para cada vez se superarem, mas o cavalo é uma coisa que está com o homem há quantos? 8.000 anos? 8.000 anos, Então é uma interação que... o que é assim, o grande questionamento é assim, todo atleta de alta performance é sofrido. Então assim, não existe um atleta de alta performance que não tenha lesões, pega as bailarinas, você pega mesmo os maratonistas, então todos eles têm lesões e têm coisas em consequência do esporte que praticam. A diferença com o cavalo é que assim, o cavalo ele é submetido. Então, por isso é que você tem que ter toda essa proteção atrás dele, real,
para que essa submissão seja uma submissão positiva, que seja pelo ser humano que analisa, que pensa, que ele consiga fazer isso tudo acontecer de uma forma saudável, boa. E não pegar o cavalo assim que não quer, Sim. e né, não existe isso, Não né? existe. Porque o cavalo também, e tem cavalos que querem saltar, Sim, né, que sem gostam. dúvida, sem dúvida. Tem E tem cavalos outros que não querem. É como você falar assim, você já foi atleta? Nunca. Nunca. Por mais que meus pais quisessem, eu nunca fui atleta. Então, assim acontece também com os animais, né? A gente tem que saber observar e aproveitar o que ele tem de talento, né? Pode não ser um bom atleta, mas pode ser um bom cavalo de passeio, um bom cavalo de companhia. E faz um bem para as pessoas. Faz um bem, né? para as pessoas, com certeza. Bom, deixa eu ver mais algumas outras perguntas que fizeram aqui pra gente. Que conselhos você daria para quem sente medo, insegurança ou pressão dentro do hipismo? Um psicólogo. Esses psicólogos do esporte, né? Eu acho que a pessoa fazer uma autoanálise, entender se ela está no esporte que ela quer, que vai dar prazer, que ela vai conseguir crescer dentro daquilo, e se ela identificar que é uma coisa muito profunda, realmente, esses profissionais que fazem essas análises, esses coaches, eles fazem um trabalho super bacana de avaliação. Tem uma amiga nossa, por exemplo, que outro dia ela estava dando uma palestra e ela estava falando sobre uma palestra para os professores da escolinha, da hípica, né? Então ela estava dizendo assim, imagina uma criança que está montando com medo, porque é uma coisa nova para ela, e daí ela está montando e o professor está de baixo e falando assim, ai, não para, não breca. Então, ela começa a ficar apavorada, porque ela fala assim, ela não está escutando o que o cara está falando, mas ela está vendo que ele está gritando. Então, o que o grito faz? Congela. A pessoa, ou ela foge, ou ela congela. Então, os professores estão errados. Fala assim, mas o professor está errado? Sim, o professor está errado. Ele não entendeu como as coisas funcionam. Tem que estudar um pouquinho, né? Tem que estudar um pouquinho. Psicologia. Tem que observar. Né? Né? Pedagógica. Vamos lá. Há um incentivo ou apoio suficiente para quem quer começar no esporte de forma segura e acessível? Procurar um professor, né? Procurar um professor. E não ficar... A resposta é essa mesmo. O que mais temos para falar, doutora Santina, sobre os nossos amados cavalos do hipismo? E como é que é, assim, viajar o mundo com esses cavalos maravilhosos? Porque a gente está falando de cavalos de milhões de reais, né? Muitos milhões, né? Muitos milhões. Porque muitas pessoas nem imaginam que existe esse mundo, esse universo, né? É verdade. É muito interessante, sei lá, principalmente alguns países europeus, onde a criança já nasce mexendo com o cavalo. E eles têm uma interação muito diferente da nossa, porque é cultural, né? Então, assim, ele tem um cavalo no fundo do quintal, que eles criam muitas vezes. Aí um dia a mãe alimenta, outro dia a filha mais nova alimenta. Então, é muito diferente, né, da nossa realidade. Nós não temos essa cultura, né? Os argentinos têm essa cultura. Melhor do que não tanto quanto o europeu, mas melhor do que a nossa, né? Agora, essas viagens são maravilhosas, assim, o aprendizado é maravilhoso, você ter contato com culturas diferentes, a maneira que as pessoas trabalham diferente, os profissionais também, isso é fora de série. Eu acho que eu só posso agradecer a oportunidade que a vida me deu para isso e que continua dando. Continua dando. Não que vou bacana. parar. É muito bom, né? É muito bom. Então a gente vê que tu faz por amor. Por amor, é isso mesmo. E me conta mais alguma coisa da tua vida aí, dessas... Tem muitas experiências bacanas, né? Conta umas pra gente. Umas... Do que você quer? Do que tu quiser que tu acha interessante. Eu acho que assim, a formação é muito interessante e a maneira que as pessoas trabalham é super interessante. Então, por exemplo, uma comparação que não é positiva. Para a pessoa ser um professor na Europa, ele tem que, de cavalo, ou de adestramento, ou de salto, ou de cicé, ele tem que entrar numa escola, ele tem que fazer estágio. Numa escola, às vezes é presencial, às vezes não, tem que fazer um estágio. Daí ele passa por provas, e ele tem vários níveis, e depois de aprovado, ele pode dar aula para uma pessoa no nível X. Assim, é muito diferente aqui. Aqui a pessoa começa a montar, depois que ela monta um pouquinho melhor,
alguma escolinha contrata e ele começa a dar aula. Então são pessoas que não estão preparadas nem tecnicamente e às vezes, muitas vezes nem emocionalmente. E é um comércio muito ruim, na verdade, né? Porque daí vira uma brincadeira de vender cavalo. Para ganhar dinheiro, para fazer algum investimento. Eu preciso de um investimento para comprar uma casa, vou fazer alguém comprar um cavalo. Então, assim, é muito diferente, na verdade, né? Mas tem coisas assim, sabe? Por exemplo, você fora do Brasil, você acaba tendo contato com pessoas de todos os níveis, né? Desde o príncipe, não sei da onde, até o barão de Rothschild, vamos dar o exemplo do barão, porque ele é meu amigo, posso falar nele. A Santina tem ótimos amigos pelo mundo, ela é muito quista, né? A Jo, por exemplo, essa é a melhor de todas. Então, essa interação que acontece no esporte, onde existe uma igualdade. Então, em cada nível do esporte existe uma igualdade entre as pessoas se conversam e se falam, e tem um assunto sempre em comum, que é o cavalo. Então, essa coisa é muito forte, na verdade, na vida de todo mundo que está envolvido. E as pessoas se envolvem com o cavalo das maneiras mais estranhas. Porque tem pessoas que vêm de família, mas não é tão comum quanto a gente pensa. De repente a pessoa se apaixona. Ou desde criança ela se apaixona, desde criança ela aponta com o dedinho o cavalo. Eu quero aquele cavalo, vê um cavalo não sei aonde, já passa a mão. É muito bonito isso, são coisas internas, né? São emoções internas. É esse mundo, né, que o cavalo proporciona pra gente, né? Sim. Eu fui uma vez pro Peru, para conhecer as linhas de Nazca. Encontrei um cara numa pizzaria que ele tinha aquele cavalo peruano de passo fino. Sim. Que tem um cabelão, que é uma coisa... Nossa, acabei ficando amiga do cara, a gente conversou, fui fazer um passeio, né? Realmente une as pessoas em qualquer parte do mundo. Esse mesmo, em qualquer parte do mundo, em qualquer nível. Você tem uma conversa com uma pessoa em qualquer nível. É muito interessante. Desde o tratador até o cara que monta, o cara né? que monta, todo mundo... que é X, Y, Z, mas todo mundo nesse nível. Desde o cara que era um profissional que cresceu na vida. Assim, um profissional que começou a vida, por exemplo, dormindo no carro. E hoje em dia ele compete numa Olimpíada. Que coisa, né? Isso é bacana, né? E o cavalo que dá essa oportunidade. É o cavalo que dá essa oportunidade. Para alguns, infelizmente, ainda é um esporte elitista, né? E aqui no Brasil, acho que vai ser sempre, né? As estruturas são muito caras. É diferente da Europa, né? É diferente de outros países. Mas o importante é, eu acho que todo mundo entender, né? Que todos os cavalos que trabalham no esporte, que são esportistas, né? Eles têm pessoas como a doutora Santina, ou como outros veterinários, todos engajados, porque quem trabalha com isso ama os animais. Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo. Doutora Santina, muito obrigada. Mais alguma coisa para a gente falar? Não, só que eu tenho que agradecer a oportunidade de estar num programa tão bacana. Obrigada. Passa os teus contatos para o pessoal te achar. O pessoal te acha onde? No Instagram? Instagram. Doutora Santina Vete. Santina Vete. E em todas as Olimpíadas também vocês podem encontrar a doutora Santina, né? Se Deus quiser. Doutora Santina, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para suas inseguranças. E essa semana falando sobre hipismo com a minha amiga querida, doutora Santina. Obrigada. Até a próxima semana.